Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Gustavo Ferreira. E eu sou o professor Gustavo Batista. E esse é o fascinante mundo do sensoriamento remoto. O maior podcast em língua portuguesa de geotecnologias e sensoriamento remoto do mundo. Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Episódio 246, primeiras imagens do Tanager 1 e do Sentinel-2C. Notícias boas essa semana, ainda em fase de comissionamento os satélites, e a gente vai falar sobre isso. Só que antes disso, tudo bem, Gustavão, como é que está você? Fala aí, professor, tudo certo, né? Muito legal ver essas... hoje em dia, né, com essa questão de a presença das próprias empresas, né, dos players aí do mercado nas redes sociais, a gente fica sabendo disso aí em tempo quase real, né? Então é muito legal ouvir essa notícia, né? A gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 25. Eu vi a notícia no dia 24, né? Depois os próprios fundadores ali da Planet postaram no LinkedIn e tal, sobre as imagens, né? Então é muito legal a gente ficar por dentro dessas novidades, né? E até para entender também como que a gente pode utilizar isso, né? Essa ferramenta tão poderosa que é o sensoramento remoto hiperespectral. Isso. E além disso, a gente tem o multiespectral, o 2C, que está aí substituindo o 2A. Em breve, 2A entra em processo de descomissionamento, né? E o 2C vai ocupar o lugar, juntamente com o 2B, para manter essa constelação Copérnicos, que já é um sucesso muito grande, primeiro pela diversidade de sistemas sensores, mas pela qualidade radiométrica dos dados, principalmente. E, dentro de uma perspectiva extremamente importante, a gente está gravando esse episódio que vai ao ar na próxima semana, mas essa semana em que a gente está gravando está tendo a Semana do Clima em Nova York. Inclusive, fiquei sabendo que na Semana do Clima agora de Nova York, que está acontecendo essa semana, a Planet está presente nessa discussão, justamente por causa dos seus produtos, né, na área de monitoramento de florestas, e o Tanager vem aí com todo o gás para poder desenvolver aí também produtos dentro da lógica hiperespectral para monitoramento de carbono. Aliás, é um acordo, né? A gente chegou a falar sobre isso quando do episódio recente em que falamos sobre o lançamento do Tanager 1, que era uma iniciativa de um grupo, né, que trabalha junto a essa questão do monitoramento de dinâmica de mudanças climáticas, que estava, juntamente com a Planet, colocando esse sistema sensor em órbita. Antes da gente avançar, eu queria só dizer que o Rubens não pôde estar com a gente hoje, nós mandamos mensagem para ele, a gente ia falar sobre recuperação de áreas degradadas, dando sequência ao tema da semana passada, só que o Rubens não pôde estar com a gente, então na semana que vem, se tudo der certo, a gente retoma essa discussão. Semana passada falamos sobre crise hídrica e como monitorá-la, e a questão agora é falar sobre degradação, né, áreas degradadas e recuperação dessas áreas degradadas. Sim, Mas vamos lá. Como é um tema que ele domina bastante, ele gosta de falar sobre, a gente achou melhor, né, que ele falasse mesmo sobre isso, um pouco mais sobre isso, né, na próxima oportunidade. Exato. Bom, a gente teve recentemente, agora, semana passada, dia 17, né, a Agência Espacial Europeia divulgando as primeiras imagens. Sentinel-2C fornece as primeiras imagens impressionantes, né? Então, logo 2 semanas após o lançamento, a gente fez, inclusive, postagem, e que deu uma repercussão super legal, né? O desacoplamento, eu estava vendo aqui no Instagram nosso, a gente teve um post que viralizou. Eu não esperava que a gente tivesse um retorno tão grande para um procedimento relativamente simples, que é a separação, né, da estrutura do sistema sensor, né, da carcaça desse sistema sensor,
em relação ao veículo lançador. E nós fizemos essa postagem, isso no momento que estava acontecendo, e tivemos quase 8.000 visualizações desse post, né? E o que chama atenção foi muita gente compartilhando com muita gente sobre esse aspecto. Então, menos de 2 semanas após esse lançamento, né, o Sentinel-2C entregou suas primeiras imagens e me chamou muita atenção, Gustavo, porque uma das imagens é justamente um incêndio na Califórnia. Eles, inclusive, no site da ESA, se vocês buscarem, tem cenas e você pode, inclusive, dar uma visualização com resolução máxima, né, de 10 metros. Uma região, uma das primeiras imagens é uma região de Sevilha e os arredores no sul da Espanha, região da Andaluzia, né? Depois você tem uma outra cena da região de Montpellier, do sul da França, até a Espanha. É uma faixa longa. Você clicando, você também consegue acessar a imagem com alta resolução. E tem um map swipe para a gente ver um incêndio na área sul de Los Angeles, tá? Que ocorreu no dia 12 de setembro. A divulgação foi dia 17, ou seja, 5 dias antes, né? E aí eles mostram uma composição de cor real e uma composição de falsa cor para destacar a cicatriz de queimada, né? Muito nítida, principalmente na imagem de falsa cor, né? Do que na imagem de cor real. Me chama muita atenção porque é a manutenção de um sistema extremamente eficiente para o monitoramento em escala mais local, né? O Sentinel-3 é mais para escala regional e que permite uma avaliação com uma quantidade muito grande de bandas, são 13 bandas, em 3 resoluções espaciais distintas. A gente já falou sobre essa questão das resoluções, mas que cobre boa parte do espectro óptico refletido com muita eficiência e mantendo, né, o projeto de harmonização com os dados Landsat e com 2 sistemas sensores funcionando, uma imagem a cada 5 dias. E o que me chama a atenção, Gustavo, não sei se você já notou isso, mas para mim é muito emblemático, normalmente, depois, principalmente da coleção 2 do Landsat, 8 e 9, a disponibilidade de cenas é muito rápida. É muito rápida. Sim. Mas eu fico impressionado como a Agência Espacial Europeia é mais rápida ainda, porque eu já consegui, por mais de uma vez, em aula, entrar no Data Space lá da ESA, que substituiu o Sci-Hub, e conseguir uma imagem do dia. A imagem foi adquirida de manhã, à noite, eu dou aula nas sextas-feiras à noite de processamento, de introdução ao processamento de imagem, e, cara, as imagens ali disponíveis, a imagem do dia, já em nível L2A, ou seja, corrigido para efeitos atmosféricos. Né? Isso é importante também ressaltar para o pessoal, né? Nem todo mundo sabe, mas não sai direto do sistema sensor e vai para a plataforma, né? Não, para a plataforma que eu digo de divulgação, né? Você tem uma esteira de pré-processamento aí, né? Até chegar, e a gente está falando de dados que têm uma relativa complexidade, né? Até mesmo o tamanho do arquivo também, imagina só o tanto de coisa que tem que ser processada ali, né? Então o número de imagens por dia. Então aqui mais né, do tal do Big Data aí, essa coisa toda está envolvida nisso também, né? Então são todas as fases da construção do dado, da aquisição, do pré-processamento, da disponibilização e nós, né, enquanto usuários, do processamento disso, da extração das feições, né? Então isso é bem legal. Eu acho muito bacana também. A Planet também tem dessas, às vezes, porque geralmente as imagens aqui no Brasil, principalmente aqui nesses fusos mais centrais, né? Ela é adquirida ali por volta das 10 da manhã, né? Horário de Brasília. E eu já entrei também às 4 da tarde, tava a imagem de hoje, assim, sabe? Então
pessoal está muito eficiente nesse sentido, né? E é legal, principalmente isso é importante quando você tem, por exemplo, alguns sistemas de análise de risco, né, que precisam da utilização desse dado o mais rápido possível. Às vezes está com essa frequência desses eventos extremos climáticos, né? Isso chega a ser necessário. Você ter a disponibilização mais rápida possível para você fazer a análise do que está acontecendo ali, né, naquele dia. Isso é bem importante. Exato. Eu estava conversando com um amigo, com o Bob Richards, né? Hoje, ele estava indo para... Ele mora na Flórida e ele estava indo para a Semana do Clima de Nova York, né? Encontrar o pessoal lá, os meus outros colegas que estão participando da semana, e ele cancelou, era para ele ter ido hoje para lá, por causa do furacão Helene, que está chegando ali na região o da Flórida. início da temporada, né, de furacões. Exato. E o Bob tem 2 semanas que ele conseguiu consertar o telhado da casa dele, que foi destruído, parte do telhado foi destruído na sequência de furacões de 2022. Em 2022 chegou a ter 5 ciclonais ao mesmo tempo, e aí estamos falando de furacão, e aí tanto a costa do Pacífico, né, até o Havaí, e a parte do Atlântico. Nós tínhamos 5 eventos acontecendo, e o Bob me disse que a seguradora, porque americano ele segura tudo, né? O Bob é canadense, mas mora nos Estados Unidos há muitos anos. E ele estava me dizendo que tudo eles fazem seguro, né? Tudo. E a seguradora faliu pela quantidade de pessoas que eles tiveram que indenizar por causa do furacão, dos furacões de 2022. Tem 2 semanas que ele corrigiu o problema da casa dele, conseguiu reverter na justiça e receber da seguradora, né? E com isso, ele deixou de ir para a Semana do Clima justamente por causa disso. Ainda há pouco me mandou uma mensagem, hoje à tarde a gente estava conversando, o furacão estava na categoria 3, já subiu para a categoria 4 e já chegou à categoria 5, e a tendência é que a gente tenha um evento bastante catastrófico aí, bastante complexo nesse sentido. Então, e é reflexo de mudanças climáticas. Então, mais uma importância da gente ter um sistema como o Tanager, por exemplo, né, que foi desenvolvido em conjunto com a Carbon Mapper, né, para justamente fazer o monitoramento e a mitigação de emissões de metano e CO2, que são 2 gases de efeito estufa extremamente potentes e que precisam ser monitorados em dados hiperespectrais. É mais fácil esse tipo de análise, né? Sim. No caso do Tanager, a gente está falando de o quê? 400 bandas? 420? É isso. É muita coisa, e isso é muito legal, porque até abrir um parêntese aqui, mas ainda dentro do mesmo assunto, logo que a gente terminou a mentoria, né, com relação ao monitoramento do fogo, com sensoramento remoto, e aí surgiu alguns posts, né, sobre o assunto, a gente falou sobre essas questões nos podcasts, e citamos o Tanager, né, as potencialidades, assim, mas bem por alto. Veio 2, 3, 4, 5 pessoas no direct do Instagram, no Discord ali, né? Nós temos a nossa comunidade Geosensor, perguntando sobre quando que vai surgir o curso de hiperespectral, né? Ou seja, esse, vamos dizer assim, esse reaparecimento desses dados está fomentando isso, essa curiosidade, porque realmente você, eu não estou falando que precisa de um curso, mas você precisa estudar, e como você mesmo fala, né, você tem que ter o pensar, né, em absorção, em hiperespectral. É diferente a abordagem. Tem que mudar a forma de pensar. Exato. Exato. E a gente vem de um ciclo muito grande de multiespectral.
né? Então, Exato. assim, as pessoas tendem a ter esse conhecimento um pouco mais consolidado, com algumas ressalvas, a gente sabe, né? Nem todo mundo, Uhum. mas em multiespectral. Então, todas as técnicas, tudo está voltado para o multi. E, inclusive, o que é ensinado, né, nas universidades e tal, e beleza, porque a gente tinha uma disponibilidade muito maior de multiespectral. Só que agora, com essas questões de emergência climática, né, a necessidade de você monitorar alvos que anteriormente, né, no contexto multiespectral, você não tinha muito poder de separação desses alvos, que é o que a gente Exato. busca no sensoramento remoto. E com o hiperespectral você tem. Então, eu achei isso muito interessante, porque sejam nossos estudantes ou não, as pessoas que estão ali na nossa comunidade, né, elas já meio que sacaram isso, cara, eu tenho que estudar isso daí, porque Uhum. daqui, né, vamos supor, daqui a 3, 4, 5 anos, esse negócio já vai deixar de ser um pontinho fora da curva em termos de dados disponibilizados e vai passar a ser uma normalidade. E se você não Exato. souber como processar, ou antes disso, se você não conhecer o comportamento espectral do alvo que você quer mapear, você não vai conseguir utilizar esses dados. E aqui a gente está falando da potência máxima do sensoramento remoto óptico refletido, né? Então a Uhum. gente tem uma caracterização muito forte, muito boa da maioria dos alvos. Também vi gente me perguntando dessa questão do hiperespectral sobre qualidade da água, né? A gente Sim. consegue estimar alguns parâmetros, né, que a gente Uhum. geralmente tem ali in situ com um hiperespectral. Então é uma questão de você correlacionar o que você encontrou e entender o poder de estimativa, né, que o seu dado hiperespectral que tem, né? E na maioria dos casos é alto esse poder. Então você consegue ter uma relação ali entre determinados parâmetros, né, que você mede para a qualidade da água. Então isso é É. muito importante, e o lançamento do Tanager, né, a gente sabe que tem esse foco dos gases de efeito estufa, mas são 420 bandas espalhadas pelo VNIR, né, pelo visível e infravermelho. Você vai conseguir mapear outras coisas também com E tanta. o suor também. Isso, Eles e no vão. infravermelho de ondas curtas. Então, assim, você vai Exato. conseguir mapear outros alvos com a mesma precisão. Isso é muito bacana, né? Mas a Uhum. gente, focando um pouco mais no carbono, é até legal que traz uma discussão que você sempre levanta, né? Que é a questão da mensuração do carbono, Uhum. dos índices, né? E de todas as proposições que você já fez dentro desse contexto. Então, seria legal trazer para o pessoal como que foi, né, a história dessa concepção e como que funciona a lógica também do índice, né, Uhum. enfim, para mensurar todas essas questões voltadas ao carbono, que a gente sabe que vai ser um fio condutor aí para diversos estudos dentro do sensoramento remoto perispectral daqui para frente mais ainda. A gente tem alguns sistemas sensores muito interessantes, o Prisma, o Nmap, né? O Prisma da Agência Espacial Italiana, o Nmap da Agência Espacial Alemã, né? E com resultados muito bons, tanto um como o outro. Os dois têm uma característica diferente dos dados do Hyperion e dos dados do Everest. Eles têm os conjuntos Venir e o conjunto Suor separados. São dois sistemas sensores distintos, inclusive não são coincidentes geometricamente. Você precisa fazer um registro, imagem, imagem. Aliás, outro dia eu fui fazer um registro do Nmap, gastei só 4 horas e meia numa máquina com 64 GB, com um foguetinho, um gamer que eu Pois tenho é. para processar, mas eu fui fazer, eu falei, não, vou fazer o registro no conjunto, porque eu podia registrar as bandas só que eu ia utilizar, ia ser muito mais rápido. Eu podia registrar o resultado do índice espectral que eu apliquei e fazer esse ajuste, né? Mas eu quis fazer sobre o contexto para entender o quanto ia demorar, né? 4 horas e meia Tá vendo? processando. Aí depois as pessoas perguntam por que isso já vem, né, na maioria dos dados, já vem colocado, já é pré-processado lá na estação, né? Exato. Justamente por isso, porque hoje em dia você não tem mais
Antigamente era comum você ter um dado com pixel de 1 quilômetro, de 10 quilômetros. Hoje em dia não. A coisa mudou muito e isso, densidade de pixel agrega muito em termos de necessidade de processamento e na própria performance desse processamento, né? Você passa, por exemplo, um dado Planet que a cena é bem menor do que um Landsat, por exemplo, mas você tem 4, 5 vezes o tamanho. Você tem na ordem de milhões de pixels por banda, né? Então, 10 milhões de pixels, 10 milhões de elementos por banda, vezes 8, 80 milhões. Então, é muita coisa. E aí, sempre que a gente, só para fechar, sempre que a gente fala de processamento, né, em dados raster, geralmente conta-se a operação pixel, né? A gente sabe que tem classificação orientada a objeto, não sei o quê, mas no final das contas, isso vai ser elemento a elemento, né? Vai ser pixel. O pixel é contado como unidade. Assim como quando a gente processa um vetor, a gente conta o vértice. Então, até por esse motivo que quando você vai lá no QGIS e poligoniza um raster, ele fica mais pesado. Porque aí naquele pixel, ao invés de ser uma unidade, ele vai ser 4 vértices que formarão esse pixel, né? Então você quadruplicou aí em termos de necessidade de processamento. Exato. E a gente está falando de um sistema sensor que foi lançado dia 16 de agosto, né? O lançamento do Tanager foi em 16 de agosto. A gente está tendo esses primeiros dados, essa primeira cena aí do Tanager é do dia 19 de setembro. É uma imagem de Karachi, no Paquistão, né? E me chama a atenção, isso é uma coisa muito legal. Primeiro, porque me traz grandes recordações da minha época de doutorado, né? Eu defendi meu doutorado há 23 anos atrás, né? E eu estou vendo aqui as composições coloridas no site da Planet, isso aí está lá. Red, 665 nanômetros, Green, 550 nanômetros, Blue, 470 nanômetros. A composição de cor real. Porque você não coloca o número da banda, você coloca o comprimento central da banda. Isso é uma característica que a gente usa. Me lembro quando eu fui fazer as primeiras composições coloridas, porque a gente não sabia, quando eu comecei a trabalhar com hiperespectral, a gente não sabia o que a gente ia colocar no R, no G e no B para poder mostrar, sabe? A gente estava acostumado a trabalhar com 3 bandas no Landsat. A gente comprava uma banda do vermelho, do NIR, isso hora 1, era 3, 4, 5. E aí fazia uma festa, ainda vendia quadrante, que era a parte central da cena, que pegava o Distrito Federal como um todo e era uma festa. Você vê como era complicado. Quando a gente está falando de Tanager, a gente está falando de um produto que provavelmente vai ser comercial. Existe uma coalizão aí, que é a Carbon Mapper, que inclusive é interessante porque eles anunciam o primeiro satélite deles, Carbon Mapper. E a Planet fala que é deles, Planet. E uma coalizão. Mas aí tudo bem, eles que são... Eles que se resolvam, né? Se resolvam, eu não tenho nada a ver com isso. Mas a questão é, você voltar a trabalhar com hiperespectral é muito interessante, claro, nunca parei, mas a ideia é você ter essa compreensão do que é possível trabalhar e qual o nível. Eu solicitei recentemente um dado Nmapper e eu pedi o dado em 2 formatos. Eu pedi no formato de radiância no nível do sensor e de reflectância de superfície, né? Pelo que eu pude ver, só veio um, porque era a mesma cena. Então, ele provavelmente processou uma, vou dar uma olhada para ver se chegou a outra também, porque eu pedi uma, logo depois eu pedi a outra. E me chamou muita atenção porque as pessoas normalmente trabalham só com dados, acham, né, que em hiperespectral a gente só vai trabalhar com dados corrigidos para os efeitos atmosféricos, ou seja, com reflectância de superfície. E quando você pega os caras, principalmente os grandes pesquisadores na área de hiperespectral, eles só trabalham com dados de radiância. Ah, mas a radiância é esquisita. É esquisita porque você não está acostumado a trabalhar com ela.
À medida em que você começa a trabalhar com ela, você bate o olho num espectro de radiância e diz, isso aqui é um espectro de vegetação. Ué, mas ele é parecido com o da água, é parecido... Sim, mas eles têm diferença. Eu tinha um professor de solos na graduação, que era indiano, né? Acho que porque, pelo que eu sei, ele não faleceu. Já se aposentou, mas não faleceu. E ele começava a aula e dizia, eu sou indiano. Todo mundo sabia que ele era indiano. E ele dizia, eu não precisei falar para vocês que eu era indiano. Você bateu o olho em mim e disse, esse cara é indiano. Eu tenho o estereótipo do indiano tradicional. E quando você conhece os indianos, você acha que todos os indianos são parecidos. Até que você começa a conviver com eles e percebe que um é diferente do outro. E ele usava essa fala para dizer o quê? Solo. Ele dizia, solo, a priori, é tudo igual. Você bate o olho, é terra. À medida em que você vai estudando, vai se aprimorando, vai compreendendo, você vai vendo que um solo é diferente do outro. Sim. E aí você vai criando essa habilidade, essa competência. Eu achava interessante porque ele fazia essa discussão sobre o fato dele ter um estereótipo bem típico do indiano, né? E fazer essa correlação com os solos. E eu faço a mesma coisa com os espectros de radiância. É tudo igual. É tudo igual uma conversa. À medida que você vai trabalhando com ele, você vai pensando. Agora, fica uma discussão aqui para as pessoas pensarem, né? Porque, como você disse muito bem, a gente precisa mudar a forma de pensar. Eu tenho 400 bandas, eu vou trabalhar com todas? Não. Né? Então, você muda, inclusive. Um sensor é vinil, o outro é suor. Cara, os caras não estão preocupados em botar tudo junto, não. Isso é em multiespectral. Em hiper, você vai trabalhar com determinadas faixas do espectro. Você vai trabalhar com feições espectrais. É outra brincadeira. Aliás, fica uma sugestão. O único livro em português que trata especificamente de sensoriamento remoto hiperespectral foi publicado, a segunda edição, em 2019, tá? E está disponível aí nos principais sites que vendem livros. E é um livro que eu escrevi, Sensoriamento Remoto Hiperespectral. Está na segunda edição. É focado em estudos de solo, é tudo que eu fiz no doutorado, e depois do doutorado transformei em livro e está disponível. É uma referência, talvez por ser talvez a única em português. Eu não sei, não vi outros que tratem especificamente de hiperespectral. Tem capítulos aqui e ali, mas um específico como esse, não. E aí fica a dica, né? Sensoriamento remoto hiperespectral, de minha autoria. A primeira edição está esgotada, a segunda saiu pela editora Interciência. Você acha, por exemplo, na oficina de textos, tá? Eles comercializam lá o livro e vale a pena, principalmente com esse retorno dessa tecnologia que tende a se aprimorar cada vez mais e se tornar cada vez mais disponível, tá? Porque isso é algo inevitável. É você começar a trabalhar com os espectros dos pixels. Daí o nome formal do sensoriamento hiperespectral, que é espectroscopia de imageamento. Ficava esquisito, então os caras resolveram chamar de sensoriamento remoto hiperespectral. Não, né? Teve um colega da nossa comunidade que perguntou eu trabalho com, enfim, ele botou espectrometria, né? Mas eu trabalho com isso no laboratório e tal, e aplico o algoritmo tal. Eu consigo aplicar a mesma coisa no dado hiperespectral? Amigão, a mesma coisa. Você só vai ter um resultado, ao invés de você ter uma assinatura só ali no seu conjunto de dados, cada pixel vai ser uma assinatura. Né? Então, o algoritmo vai rodar para todos os pixels ali. Então, mas e te digo mais, é a mesma coisa. E te digo mais, Gustavão, se você compreende os espectros dos alvos, você não precisa nem ver a imagem. Você já sabe como ela vai funcionar. É um bônus. Você sabe como ela vai funcionar. Porque a base científica do sensoriamento remoto é a espectroscopia. Sim. Então, se você quer entender a fundo, compreenda a espectroscopia, pode ser de laboratório, pode ser de imageamento, e a partir daí você vai entender melhor cada vez mais o sensoriamento remoto. Beleza? Exatamente. Acho que contemplamos bem um tema tão legal
Estou Sim. ansioso pelos dados do Tanager, assim como os produtos Forest Carbon Diligence deles, de 3 metros. Vai ter um workshop, vai ter um webinar recente. Será daqui, acho que 2 semanas. Eu me inscrevi, mas fica na agenda, eu não me lembro exatamente, não. Mas eu vou assistir porque eles vão anunciar os produtos de carbono deles, os produtos florestais, melhor dizendo, usando 3 metros de resolução espacial. Eles já têm com 30, agora eles vão ampliar isso a partir da utilização dos dados, que normalmente são biomassa acima do solo, cobertura de dossel e altura de dossel. Então, normalmente são esses produtos que são divulgados. Tem outros produtos que são discutidos também, mas em 30 metros, agora com 3 metros. Eu estou bastante ansioso também para assistir. E, dependendo de como for, a gente faz um episódio específico sobre isso para comentar com vocês, com a nossa audiência, sobre essa possibilidade de datasets aí para a gente trabalhar nesse contexto que estamos vivendo aí das mudanças climáticas. Beleza? Com certeza. É isso. Maravilha. Então, fiquem bem, se cuidem, uma boa semana a todos. Gustavão, um grande abraço para você também, meu querido. E semana que vem, por favor, não desistam desse podcast pela ausência do professor Rubens Amaral. Tá? Semana que vem, o nosso menino prodígio estará de volta aqui conosco na nossa bancada para falar sobre recuperação de áreas degradadas, que é um tema que é uma das especialidades dele. Beleza? Perfeito, é isso, pessoal. Um abraço, professor, e até o próximo episódio aí. Muito obrigado por prestigiar o nosso podcast. O fascinante mundo do sensoriamento remoto.